Senhor, eu declaro e profetizo que nenhum mal vai atingir essa casa, a família de quem está me ouvindo agora. O Senhor estará enviando os seus anjos para sentar ao lado da cama dela, protegendo as janelas, as portas, os sonhos e sua mente, para que nada possa perturbar o sono dessa pessoa nesta noite e em todas as outras noites. E para você que está me ouvindo e também crê nessas palavras, declare nos comentários, pois quando você declara, o céu escuta. Escreve aí: Senhor, hoje eu vou dormir debaixo das suas asas. E já aproveita e deixa aí o seu pedido de oração. Coloque cada nome que você deseja abençoar também. Coloque o nome daquela pessoa especial na sua vida, aquele ser tão querido e tão amado por você. E já te adianto, hoje, Deus vai te trazer aquela paz, aquele descanso, aquela cura profunda que você e essas pessoas amadas tanto precisam. Vamos orar juntos agora e selar essas palavras com muita fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Ó Deus vivo, aquele que reina soberano sobre tudo, agora é hora de declarar libertação verdadeira. Não mais viveremos presos a correntes que não vieram de ti. Toda a amarra, visível ou invisível, seja ela emocional, espiritual, financeira, familiar ou mental, está sendo desfeita pelo poder que há no teu nome. Senhor, olhe para cada comentário deixado aqui com pedidos de oração. Tu sabes o que essas pessoas precisam. Tu conheces cada clamor, cada necessidade. Entra com o teu poder invencível e limpa essa casa, limpa esse lar, essas vidas que precisam do teu cuidado. Onde houver nó, desata. Onde houver prisão, quebra as grades. Onde houver opressão, que a liberdade do teu espírito sopre forte agora. Há vidas que têm caminhado com peso constante nos ombros, como se arrastassem cadeias invisíveis. Mas chega, já não mais aceitarão carregar fardos que não foram colocados por ti. Toda raiz de amarração, toda semente do mal que foi plantada por inveja, por palavra contrária, por pactos antigos, seja agora desfeita. Que nenhuma maldição lançada permaneça. Pois quem está debaixo do teu esconderijo, quem habita à sombra do Onipotente, está guardado, está livre, está selado pelo teu espírito. Se alguma voz maligna tem sussurrado mentiras, trazendo confusão, paralisia ou medo, que ela seja silenciada agora. Toda ação oculta, todo laço escondido em nome de rituais, maldições hereditárias, contratos espirituais firmados por gerações passadas, que caia por terra neste momento, porque a tua palavra garante. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Nada resiste ao fogo purificador do teu poder. Há vidas que foram amarradas emocionalmente por traumas do passado, palavras duras que nunca foram esquecidas, feridas que não cicatrizaram, prisões mentais que roubaram a alegria de viver. Mas hoje, com autoridade e fé, declaramos libertação completa, que essas cadeias se quebrem como vidro no chão, que a mente seja renovada, que a autoestima seja restaurada, que a identidade seja limpa pelo teu amor. Se a amarra estiver nos relacionamentos, que o Senhor traga alinhamento divino, toda conexão tóxica, toda influência maligna, todo laço que veio para destruir ao invés de somar, seja cortado agora. Que haja restauração onde precisa haver, mas que também haja separação onde o mal tem agido por meio de pessoas. Que o Espírito Santo guie, mostre e revele. Que não haja mais confusão sobre quem deve estar por perto e quem precisa se afastar. Se houver amarras financeiras, ciclos repetitivos de escassez, portas que não se abrem, dívidas que se acumulam sem explicação, espírito de miséria que insiste em assombrar, que tudo isso se quebre agora. Que toda ação maligna contra o sustento, contra os planos de crescimento, seja anulada. Pois está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que venha provisão do alto, direção para novos caminhos, sabedoria para administrar com discernimento, e quando a amarra estiver no espiritual, nas orações travadas, na falta de sede da palavra, na paralisia interior que impede de buscar, que a tua presença invada com liberdade, que todo bloqueio que impede o crescimento espiritual, todo peso que afasta da intimidade contigo, se dissolva. Que o coração volte a queimar por ti, que a alma sinta prazer em estar na tua presença, que as escamas caiam dos olhos e os ouvidos espirituais se abram. A autoridade que está sendo exercida agora não é humana, vem do alto, é revestida de unção, é guiada pelo teu espírito, por isso todo mal recua. Toda corrente se parte, toda escuridão perde força. O nome de Jesus tem poder para romper o que parecia impossível. O sangue do Cordeiro tem poder para apagar o que o inimigo quis escrever. A cruz venceu o cativeiro e a ressurreição garantiu a liberdade. Se alguém estiver vivendo preso em amarras silenciosas, aquelas que ninguém vê, vícios, pensamentos obsessivos, inseguranças profundas, desejos destrutivos, opressão noturna, insônia crônica, desânimo constante, tudo isso se quebra agora. Não por palavras bonitas, mas pela autoridade que vem do céu. Que a libertação não seja apenas emocional, mas espiritual, real e visível no dia a dia. Que após esta oração, a leveza seja sentida no corpo, na mente, na alma. Que o sono venha profundo, o coração bata em paz e o amanhã chegue com esperança renovada. Que nenhuma amarra resista à luz de Cristo e que o nome de Deus seja glorificado através da liberdade restaurada. Porque é tempo de andar em liberdade, tempo de levantar a cabeça e seguir, tempo de viver como quem foi livre de verdade, tempo de ter domínio sobre o que antes dominava, que os pés caminhem por terras novas, que os sonhos voltem a florescer, que as portas se escancarem, que a alma celebre, porque toda a amarra caiu, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E se ainda houver correntes escondidas nos recônditos da alma, aquelas que nem mesmo a própria pessoa consegue identificar, que o teu Espírito vá até lá agora, Senhor. Que entre nas profundezas onde mora a dor disfarçada, a angústia reprimida, a culpa mal resolvida. Que toda trava interior, todo auto-julgamento excessivo, toda acusação que ecoa no silêncio, seja desfeita pela tua graça. Porque quem o Filho liberta verdadeiramente é livre. Muitos têm se acostumado com as prisões. Aprenderam a viver limitados, como se a vida fosse feita só de sobrevivência. Mas hoje, Pai, algo muda. A verdade da Tua palavra está quebrando os padrões que o inimigo tentou estabelecer. Que todo pensamento de inferioridade,
Toda ideia de que não há mais saída, toda sensação de estar esquecido, abandonado, seja substituída pela certeza de que o Senhor está presente e onde o Senhor está, nada fica preso. Declaro agora libertação nos lares. Que as casas sejam alcançadas por essa oração. Que dentro dos quartos, nas salas, nas cozinhas, nas varandas, o teu poder se manifeste. Que lares marcados por discussões, vícios, desrespeito, silêncio tóxico e ausência de paz sejam restaurados agora. Que amarras familiares sejam desfeitas, que o perdão seja liberado, que o amor volte a fluir, que onde havia divisão, entre agora reconciliação, onde havia frieza, entre calor, onde havia medo, entre segurança. Ah, Senhor, quantos corações estão feridos porque confiaram e foram traídos, quantos estão congelados por conta de rejeições e abandonos, mas o teu amor cura, o teu espírito regenera, o teu cuidado transforma a dor em testemunho. Por isso, se ainda houver correntes emocionais, medos que travam decisões, traumas que impedem de amar ou de confiar, que agora tudo se dissolva na tua presença. Que as emoções sejam lavadas pelas tuas águas vivas. E se há pessoas sendo perseguidas espiritualmente, sentindo opressão, sonhando com pesadelos constantes, ouvindo vozes ou sendo atormentadas por espíritos malignos, nós declaramos libertação. Que o Senhor envie os teus anjos com espada desembainhada para guerrear por essas vidas. Que o nome de Jesus ecoe dentro dessas casas como um trovão santo. Que a escuridão bata em retirada, que os demônios fujam e que a luz da salvação inunde cada canto da alma. Que agora o Senhor revele as armadilhas escondidas, aquilo que parecia bênção, mas era laço, aquilo que parecia amizade, mas era cilada, aquilo que parecia oportunidade, mas era engano. Que os olhos espirituais se abram, que haja discernimento, que o Senhor revele a origem da opressão, da tristeza constante, da luta sem fim, e que a tua mão poderosa intervenha, cortando pela raiz todo o mal disfarçado. Deus, se existe alguma amarra que veio por conta de palavras lançadas, palavras ditas em momentos de raiva, pragas lançadas, julgamentos injustos, maldições feitas com a boca, que tudo isso seja agora quebrado pelo sangue de Jesus. Toda palavra que amaldiçoou, que humilhou, que desvalorizou, que destruiu a autoestima, seja agora anulada. E que no lugar dessas palavras, o Senhor levante novas declarações de vida, de bênção, de honra e de recomeço. Se há portas fechadas por conta de inveja, de olhares carregados, de sentimentos maus direcionados, que tudo seja desfeito. Que o Senhor passe à frente como guerreiro, como leão da tribo de Judá. Que ele entre na batalha e declare: essa vida me pertence. E quando Deus toma posse, ninguém mais aprisiona. Quando o Senhor se levanta, nenhum inimigo permanece de pé. Pai, que toda a aliança que não foi feita contigo, mas que foi firmada em ignorância, em desespero, em momentos de aflição, seja desfeita agora. Pactos, promessas, votos feitos com forças das trevas, mesmo que inconscientemente, que tudo seja desfeito pelo sangue que foi derramado no Calvário, porque o único pacto válido é com Jesus, a única aliança eterna é com o teu amor. O único selo inviolável é o do teu espírito, e se ainda houver pessoas travadas por dentro, sem conseguir chorar, sem conseguir falar, sem conseguir orar, que agora o Espírito Santo toque o íntimo do coração, que lágrimas venham como libertação, que o peito destrave, que a voz volte, que o joelho se dobre, que a alma clame, que o céu responda, porque hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura, hoje é noite de renovo, hoje é noite de quebrar tudo que o inimigo tentou amarrar por anos. Não haverá mais retrocesso. A partir deste momento, toda a cadeia foi quebrada, toda a estrutura do mal foi abalada, toda a resistência caiu, e a vida começa a fluir de forma nova, com leveza, com paz, com direção.
Porque onde há fé, o impossível se torna realidade. Onde há clamor, há resposta. Onde há verdade, há liberdade. E o que foi quebrado hoje não será refeito amanhã. Porque o Senhor colocou o ponto final em histórias de dor. Porque o sangue de Jesus não limpa pela metade, ele limpa por completo. Porque a cruz não venceu parcialmente, ela venceu tudo. E o que Deus libertou está liberto de verdade. Está selado, está guardado, está pronto para viver o novo. E quando dizemos novo, não estamos falando de algo passageiro, superficial ou temporário. Estamos falando de um novo tempo que vem do céu, de uma transformação que começa por dentro e transborda para fora. Estamos falando de um mover profundo, real, de uma nova estação onde o passado não dita mais as regras, onde as marcas antigas não controlam mais os passos, onde o medo não tem mais domínio sobre as escolhas. Esse novo é cheio da tua presença, Senhor. É um novo onde o coração bate mais forte por causa da tua graça, onde os dias amanhecem com esperança verdadeira, onde a mente acorda com paz e o espírito caminha em liberdade. O novo que vem de ti é leve, é santo, é cheio de propósito. E é esse novo que nós acolhemos agora. E declaramos, não vamos mais olhar para trás com saudade de um tempo que só trouxe dor. Não vamos mais voltar para os mesmos erros, para as mesmas palavras que nos feriram, para os mesmos ciclos que nos aprisionaram. A libertação que o Senhor liberou nesta oração é firme, é inabalável, porque foi feita na autoridade do teu nome. Pai, que cada pessoa que está orando agora sinta esse novo se estabelecendo. Que os olhos comecem a enxergar diferente. Que a alma sinta a paz que excede todo entendimento. Que o corpo físico também seja tocado. Que enfermidades que nasceram de traumas e opressões se desfaçam agora. Porque onde há libertação espiritual, também pode haver cura física. Que a saúde se alinhe à vida que o Senhor está restaurando. Que a mente cansada receba descanso, que o coração acelerado volte a bater no ritmo do céu, que a angústia silenciosa seja substituída por uma doce convicção. O Senhor está cuidando de tudo, que cada pensamento que antes era como tempestade, agora seja aquietado. Porque quando a libertação é verdadeira, a alma silencia e reconhece: eu sou amado por Deus. E se houver ainda dúvidas no coração, dúvidas sobre se merecem mesmo essa liberdade, se são dignos de viver o novo, se podem recomeçar mesmo depois de tantos erros, que o teu amor responda, que o teu espírito envolva como um abraço. Porque não é por merecimento, é por graça. Porque o Senhor não nos liberta pelo que fazemos, mas por quem o Senhor é. E o Senhor é Pai, é fiel, é justo, é bom. É aquele que levanta o caído, que cura o quebrado, que chama de volta o perdido. É aquele que entra onde ninguém mais entra, que toca onde ninguém mais alcança e que chama pelo nome, mesmo quando todos esqueceram. Então, hoje, nós te agradecemos por essa libertação. Te agradecemos porque o Senhor está quebrando ciclos de gerações, está apagando histórias de opressão, está destruindo fortalezas do inimigo que vinham se arrastando há anos. Te agradecemos porque a tua luz entrou nos lugares escuros da alma e fez morada. E pedimos agora, Senhor, sela tudo isso com o teu Espírito. Que essa libertação seja protegida, que o inimigo não encontre brechas, que toda armadilha de volta ao passado seja neutralizada, que toda tentativa de recomeçar o que foi encerrado seja frustrada, que toda voz de acusação seja silenciada pelo sangue do Cordeiro. Declaro que esse novo tempo é blindado pela tua presença, que a mente seja fortalecida, que a fé se firme ainda mais, que a coragem se levante dentro de cada um, que ninguém desista no meio do caminho, que ninguém se renda ao desânimo de novo, que ninguém retroceda por medo do desconhecido, porque agora não caminhamos mais sozinhos, caminhamos guiados, acompanhados, protegidos, e mesmo que venham dias difíceis, não voltaremos atrás.
Mesmo que venham vozes contrárias, não nos calaremos. Mesmo que tudo pareça confuso por fora, por dentro haverá paz, certeza e direção. Senhor, fortalece cada um que está de pé agora. Firma os passos, endireita os caminhos, abre portas que ninguém pode fechar, fecha as que já deveriam estar fechadas e dá sabedoria para discernir tudo isso, porque viver o novo também exige maturidade. Exige responsabilidade com aquilo que o Senhor confiou. Então, que essa libertação não seja só um alívio, que seja um divisor de águas, que o antes e o depois sejam evidentes, que pessoas ao redor percebam, que a mudança seja visível, que a paz no olhar, a firmeza na voz, a serenidade nas atitudes sejam marcas de quem foi alcançado por ti e que essa nova fase seja cheia de frutos. Frutos de alegria, de amor, de domínio próprio, de cura, de reconciliação, de fé, de intimidade contigo. Que essa liberdade gere testemunhos, que essa paz gere salvação dentro das casas. Que outras pessoas vejam e também queiram conhecer o Deus que liberta de verdade. Porque o teu agir não para em uma pessoa só. Ele alcança gerações, ele muda famílias, ele transforma histórias. Então que esta oração marque o início de um novo ciclo espiritual sobre famílias inteiras. Que os filhos sejam alcançados, que os pais sejam restaurados, que os relacionamentos sejam curados. Senhor, nós te entregamos tudo e recebemos o novo e decidimos viver conforme a tua palavra, não mais como escravos de sentimentos, de medos, de lembranças, mas como filhos livres, herdeiros da promessa, prontos para o que vem. E é nessa mesma fé, Senhor, que continuamos diante de ti, com o coração aberto, com os joelhos dobrados, não só fisicamente, mas em espírito. Nos rendemos completamente à tua vontade, porque sabemos que o teu caminho é sempre melhor que o nosso. Ainda que a gente não entenda tudo agora, ainda que o novo pareça assustador, escolhemos confiar. Sim, Pai, confiamos que o Senhor está alinhando tudo, que está ordenando os pensamentos, colocando ordem no caos, fechando feridas antigas e renovando a esperança. Não queremos mais viver como quem apenas sobrevive. Queremos viver com propósito, com direção, com sentido. Queremos levantar todos os dias sabendo que há uma razão para continuar, que não estamos aqui por acaso. E se o inimigo tentar semear dúvidas, tentações, ou se levantar contra esse novo tempo, nós nos posicionamos. Não vamos ceder, porque a libertação que recebemos não foi emocional, não foi momentânea, ela foi espiritual, foi selada no céu. E tudo aquilo que é selado no céu, ninguém na terra pode desfazer. Te pedimos, Senhor, guarda o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Que o nosso coração não se corrompa, não se endureça, não se esfrie, que continue sensível à tua voz, atento ao teu toque, disposto a obedecer, mesmo quando for difícil, porque sabemos que obedecer nem sempre é fácil, mas sempre será o melhor caminho. Ajuda-nos, Pai, a manter a chama acesa, a não permitir que a rotina apague a nossa fé. Que a pressa do dia a dia não nos tire do secreto, que as distrações do mundo não ocupem o lugar que é teu, que o nosso tempo contigo continue sendo prioridade, mesmo nos dias corridos, mesmo quando o cansaço bater, mesmo quando tudo parecer nos empurrar para longe. E que nessa nova fase possamos florescer onde o Senhor nos plantou. Que não reclamemos do terreno, mas confiemos no jardineiro. Que sejamos como árvores firmadas junto às águas, dando fruto no tempo certo, com folhas que não murcham. Que mesmo em meio ao deserto, floresçamos pela tua graça. Senhor, toca em cada área da vida de quem está orando agora. Toca nas finanças e traga provisão. Toca na mente e traga equilíbrio. Toca nas emoções e traga cura. Toca nos sonhos e traga renovo. Toca nas famílias e traga restauração. Onde houver ausência, preencha. Onde houver grito, acalma. Onde houver dor, cura. Onde houver confusão, traz direção. E que cada promessa que um dia foi dada e que hoje parece distante, seja reavivada.
Que aquilo que parecia enterrado volte a pulsar. Que os planos que foram deixados de lado por causa do medo, da insegurança, do cansaço, sejam revisitados com fé. Porque se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. E nenhum detalhe escapa ao teu controle. Levanta, Senhor, aqueles que estavam prostrados. Dá ânimo novo. Dá forças como as da águia, para correrem e não se cansarem, para caminharem e não se fatigarem. Dá visão de águia também, para verem além do óbvio, para enxergarem oportunidades mesmo em meio às lutas. Dá discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que é cilada do inimigo. Nós sabemos que o inimigo não vai se calar diante dessa libertação. Ele vai tentar desanimar, confundir, colocar mentiras na mente. Mas nós nos posicionamos agora com a armadura espiritual. Colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados da paz. Empunhamos o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. E declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, protege as noites de quem está orando agora. Que esse novo tempo também chegue nos sonhos, que o sono seja reparador, que as madrugadas não sejam mais cheias de medo, ansiedade ou ataques espirituais, mas que haja paz no travesseiro, que anjos do Senhor acampem ao redor, que o quarto se encha da tua presença e quando acordarem, que sintam leveza, que saibam desde o primeiro instante do dia que estão seguros em ti. Que nenhuma circunstância tenha mais o poder de roubar a paz, porque agora a paz vem de dentro e vem do Senhor. Senhor, que esse novo tempo traga reconciliação, que famílias que estavam divididas voltem a se unir, que lares que viviam em guerra sejam cheios de amor, que palavras duras sejam substituídas por gestos de perdão, que o orgulho dê lugar à humildade, que o silêncio frio seja quebrado por abraços sinceros. E se houver alguém aqui que precisa liberar perdão, que o Senhor dê coragem, porque o perdão também faz parte da libertação. Que toda raiz de amargura seja arrancada, que nenhuma ferida fique escondida, crescendo em silêncio. Que o Senhor cure, restaure e ensine a amar de novo. Te entregamos, Pai, as próximas decisões, os próximos passos, os próximos relacionamentos, os próximos projetos. Que nada seja feito por impulso, por carência, por ansiedade, mas que tudo seja guiado pela tua voz, porque quando seguimos teu direcionamento, não nos perdemos. E por fim, que essa libertação não seja apenas um alívio para quem ora agora, mas uma semente que vai dar frutos eternos, que vai tocar outras pessoas, alcançar outras vidas, inspirar novos começos, porque a libertação verdadeira, quando vem de ti, não para em nós, ela transborda. Obrigado, Senhor, porque hoje começou um novo ciclo, um novo tempo, e nós escolhemos viver esse novo com fé, com coragem, com responsabilidade e com o coração cheio de gratidão. Deus eterno, poderoso em majestade e soberania, levanta agora o teu escudo sobre todos aqueles que estão sob o alcance desta oração. Seja o protetor imbatível, o guarda fiel que não dorme, nem cochila, mas vigia constantemente os teus filhos. Que a tua presença envolva como muralha de fogo, que a tua glória seja como cúpula inviolável ao redor de cada vida, impedindo que o mal, seja ele físico, espiritual ou emocional, toque em quem está debaixo da tua sombra. Ó Senhor, proclama agora a tua proteção absoluta contra os perigos que se manifestam no mundo visível, contra toda tentativa de assalto, violência, acidente, perseguição ou injustiça. Que cada lar esteja selado por ti, que cada rua percorrida esteja sob a guarda dos teus anjos, que cada caminho seja purificado e iluminado com o teu poder. Aonde os olhos não conseguem alcançar, que o teu espírito vá adiante, desfazendo emboscadas, frustrando planos malignos e destruindo toda a obra das trevas. Mas também, ó Deus, cobre com teu escudo inquebrável os ataques invisíveis.
Aquelas setas que vêm disfarçadas em pensamentos destrutivos, em palavras negativas, em invejas ocultas, em energias contrárias. Toca no espiritual, quebra alianças feitas no oculto, desfaz encantamentos, palavras lançadas, orações contrárias e maldições direcionadas. Que nenhuma arma forjada contra os teus prevaleça. Que toda tentativa de envenenar o espírito, de desestabilizar a fé ou perturbar a paz, caia por terra agora, em nome de Jesus. E ainda, Senhor, seja escudo forte contra os assaltos emocionais, que muitas vezes não se veem, mas se sentem com o peso de um fardo impossível de carregar. Guarda cada mente da tristeza repentina, do desânimo corrosivo, da opressão silenciosa. Protege contra a pressão do dia a dia, contra a ansiedade que insiste em entrar, contra o pânico, a aflição e as dores que o mundo não entende. Que o coração seja guardado como joia preciosa, blindado com a tua paz, selado com a tua fidelidade. Não há muralha mais segura do que o teu nome. Não há refúgio mais inviolável do que a tua presença. Por isso, declara-se agora que tu és o escudo sobre cada vida representada nesta oração. Que o mal recue, que as trevas sejam desfeitas, que os laços se quebrem e que toda tentativa do inimigo se transforme em fracasso completo diante da tua grandeza. Clamamos por uma blindagem que não falha, por uma cobertura que resiste ao tempo, ao vento, à guerra. Uma proteção que se renova a cada amanhecer, que se estende sobre cada passo dado, sobre cada decisão tomada, sobre cada noite enfrentada. Tu és o Deus que guarda, que livra, que sustenta. Que a segurança que vem do alto tome conta de cada um agora. Que cada espírito sinta a leveza da paz, que sabe que está guardado. Que cada alma saiba. Não está só, não está vulnerável, não está à mercê do acaso. Está guardada no esconderijo do Altíssimo, cercada pela força de um escudo eterno invisível aos olhos humanos, mas invencível diante de qualquer mal. E que a confiança nessa proteção nos dê descanso, coragem e fé para continuar caminhando, sabendo que o Senhor está à frente, ao redor e por trás, sempre nos guardando, sempre nos protegendo, sempre nos amando. Pai eterno, guarda fiel, fonte de todo amor e proteção, hoje elevamos nossas palavras não apenas por nós, mas por aqueles que amamos profundamente, pelos filhos, cônjuges, pais, irmãos, amigos e todos os familiares representados aqui nesta oração. Estende teu braço forte sobre cada vida, Senhor. Que cada pessoa ligada por laços de sangue ou afeto seja envolvida pela tua presença como um escudo invisível, como um abrigo seguro contra qualquer mal. Que os lares sejam alcançados agora por esse mover sobrenatural de refúgio divino. Cada parede, cada cômodo, cada espaço físico carregue o peso da tua glória. Que haja paz nas conversas, unidade nos relacionamentos, cura nos vínculos desgastados, restauração nas famílias que estavam se fragmentando pelo tempo, pela dor ou pela distância. Que o teu amor cubra as imperfeições humanas e traga reconciliação onde houve rupturas, perdão onde houve ofensa e recomeço onde tudo parecia perdido. Protege os filhos, Senhor. Abençoa os que ainda são pequenos, cobre os que já estão crescidos, guarda os que saíram de casa e os que ainda habitam sob o mesmo teto. Que nenhuma influência maligna consiga tocar suas mentes, que nenhuma proposta destrutiva os desvie do teu caminho. Livra-os de amizades tóxicas, de caminhos de morte, de armadilhas preparadas no mundo. Coloca sobre eles a tua mão de direção. Ilumina os passos, corrige os desvios e fortalece os joelhos para que sigam firmes em direção ao propósito que o Senhor já desenhou desde o ventre. Guarda os cônjuges, Pai, que o casamento seja um espaço de refúgio, não de guerra. Que as alianças sejam preservadas com respeito, com fidelidade, com amor renovado pelo teu Espírito. Visita cada casal agora.
Toca nos corações endurecidos, quebra o orgulho, dissipa as brigas repetitivas e restaura o diálogo. Faz brotar novamente o carinho, o cuidado, a admiração e o compromisso firmado diante de ti. Que o teu amor, que nunca falha, seja o centro de cada relação. Estende também essa proteção divina sobre os pais, avós, tios, irmãos e todos os entes queridos. Que haja saúde no corpo, paz na alma, equilíbrio nas emoções e força no espírito. Que nenhuma seta do inimigo os alcance, que nenhuma praga os derrube, que nenhum mal os assombre, nem de dia nem de noite. Que o nome de cada um esteja marcado nas mãos do Senhor, selado com promessa de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. E ainda clamamos pelas gerações que virão, que os filhos dos filhos herdem a fé, que conheçam o teu nome, que andem nos teus caminhos e desfrutem do mesmo refúgio que hoje buscamos em oração. Que a proteção que agora invocamos se estenda como legado espiritual, como herança santa, como muralha invisível que durará enquanto houver vida. Que nenhuma família aqui representada seja deixada à mercê do acaso. Que cada casa seja um altar vivo, que cada porta esteja selada pelo sangue do Cordeiro, que cada alma respire segurança e confiança no Deus que guarda, que protege e que promete estar com os seus até o fim dos tempos. Refúgio seguro, abrigo eterno, proteção verdadeira. Tu és tudo isso e mais para aqueles que te amam. Que assim também seja sobre cada família, em teu nome. Deus Santo, poderoso em batalha, Senhor dos exércitos, neste instante nos posicionamos com a autoridade espiritual que nos foi concedida pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Erguemos nossas vozes em oração fervente, com o coração revestido de fé e autoridade, para declarar que toda força espiritual do mal, toda presença maligna, toda influência demoníaca que tenta rondar os lares aqui representados, está sendo agora dissipada e expulsa pelo poder do teu Espírito. Que nenhuma escuridão tenha permissão para permanecer, que nenhuma sombra maligna consiga se esconder. Que nenhuma entidade enviada com intenção de causar desordem, doença, confusão, divisão, escassez ou medo permaneça sequer um segundo diante da tua presença gloriosa. Toda atuação espiritual contrária está sendo agora confrontada pela tua luz. E como está escrito em tua palavra, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa promessa não é apenas um consolo, ela é uma espada nas mãos dos que creem. E nós empunhamos essa verdade com ousadia, cobrimos cada canto das casas com o sangue do Cordeiro. Toda a energia negativa que entrou por palavras lançadas, por objetos ocultos, por inveja ou por brechas espirituais, está sendo agora cortada pela raiz. Que todo espírito de opressão, todo ciclo de brigas sem sentido, toda frieza repentina entre os moradores, todo peso inexplicável que paira sobre o ambiente, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que os lares deixem de ser campos de batalha e se tornem lugares de descanso, de luz, de harmonia e comunhão. Oramos com autoridade para que todos os espíritos que provocam insônia, terrores noturnos, visões perturbadoras, peso espiritual, paralisia do sono ou qualquer outra manifestação demoníaca sejam lançados fora agora. Que os anjos guerreiros, enviados do alto trono, entrem nos lares com espadas de fogo e façam varredura espiritual completa. Que onde houver um altar estranho, uma raiz de maldição, uma herança espiritual negativa, tudo isso seja quebrado agora em nome do Senhor. Nenhuma força do inferno tem legalidade sobre o povo que confia no Senhor. Nenhum feitiço, encantamento, oração contrária ou pacto das trevas tem poder contra quem está guardado sob as asas do Altíssimo. Toda opressão é desfeita, toda corrente é quebrada, toda prisão é arrebentada.
Onde antes havia medo, que venha coragem. Onde antes havia trevas, que resplandeça a luz. Onde antes havia perturbação, que se instale a paz do céu. Declaramos com autoridade que toda casa representada aqui é território sagrado. Nenhuma maldição florescerá, nenhuma praga prosperará, nenhuma visitação do mal se repetirá. O Senhor acampa ao redor dos que o temem, e o inimigo não toca naquilo que é guardado por Deus. Todo espírito que não confessa o nome de Jesus seja expulso. Toda presença contrária seja calada. Toda atuação das trevas seja anulada agora, pois a autoridade maior já se manifestou. Jesus venceu e nós reinamos com ele. Que toda a atmosfera do lar mude agora. Que o ambiente espiritual seja limpo, consagrado, purificado pela presença manifesta do Espírito Santo. Onde o inimigo tentou plantar o caos, que floresça a ordem divina. Onde ele tentou trazer enfermidade, que venha cura. Onde semeou medo, que brote fé inabalável. E que, em nome de Jesus, cada lar viva, a partir de hoje, como cumprimento vivo da promessa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que essa seja a realidade palpável de cada pessoa que ora conosco. Pai amado, Deus de paz e descanso verdadeiro, neste momento, nós nos colocamos diante da Tua presença, suplicando por algo que vai além do repouso físico. Senhor, nós oramos agora por um sono restaurador, um sono profundo, leve, tranquilo, um descanso que venha do alto como presente Teu, um bálsamo para a mente, para o corpo e para a alma. Quantos têm se deitado e não conseguido dormir? Quantos têm vivido noites longas, cheias de pensamentos agitados, inquietações, insônia, lembranças dolorosas, crises de ansiedade, peso no peito? Mas nós cremos que o Senhor tem algo diferente para os teus filhos, porque está escrito que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. E é com base nessa promessa que nós pedimos: dá-nos esse sono, Pai. Dá esse descanso para quem está exausto. Concede esse alívio para quem carrega preocupações demais. Deus eterno, visita agora cada quarto, cada cama, cada travesseiro. Que Tua presença seja sentida como um cobertor de paz, envolvendo cada pessoa que ora agora com fé. Que a mente desacelere, que os pensamentos encontrem um lugar de silêncio e descanso em Ti. Que todo cansaço acumulado seja arrancado pelas Tuas mãos poderosas. Que o corpo relaxe, que os músculos descansem, que os batimentos encontrem calma e que a alma finalmente respire em paz. Senhor, nós oramos contra tudo que rouba o sono. Repreendemos o medo do dia seguinte, repreendemos o excesso de pensamentos que não deixam a mente parar. Repreendemos também o espírito de ansiedade, o espírito da preocupação excessiva, o espírito da culpa, o espírito da comparação, o espírito do desânimo, todos esses que ficam rondando e sussurrando mentiras na hora do descanso. Silencia essas vozes agora, Pai, que só a Tua voz doce, calma e segura seja ouvida. Senhor, ensina os Teus filhos a dormirem em paz. Ensina o coração de cada um a confiar em Ti o suficiente para desligar da pressão, do controle, das dores e do medo. Porque quando confiamos, a alma descansa. Quando entregamos tudo, o corpo também sente o alívio. Então, que essa oração seja como uma ponte entre a angústia e o descanso, entre a agitação e a calmaria, entre o barulho da mente e o silêncio do espírito. Pai, que durante o sono o Senhor ministre cura emocional, que o Senhor trate traumas, apague memórias ruins, renove as forças e plante novas sementes de esperança no coração. Que essa noite seja diferente, que essa seja uma noite marcada pela presença do Teu Espírito, trazendo leveza e serenidade. Que os sonhos sejam tranquilos e que toda tentativa do inimigo de perturbar o sono seja anulada. E quando amanhecer, que a pessoa que orou esteja renovada, com brilho nos olhos, com ânimo restaurado, com a alma leve e a mente limpa.
Que ela acorde sabendo: Deus me visitou essa noite, Ele me fez descansar. Porque é promessa tua. O Senhor dá o sono aos seus amados. Que esse descanso não venha apenas hoje, mas seja constante como parte da herança dos teus filhos. Que cada noite seja uma experiência de paz contigo, Senhor. E que o nome de Jesus seja glorificado em cada testemunho de sono restaurado. Pai Santo, Deus de livramento e fidelidade eterna. Nós nos curvamos diante da Tua grandeza nesta noite, reconhecendo que só o Senhor é capaz de nos guardar dos perigos visíveis e invisíveis. E agora, com o coração cheio de fé, nos lembramos da promessa viva que o Senhor deixou no Salmo 91. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós nos apegamos a essa palavra com toda a força da nossa alma. Senhor, livra-nos dos laços escondidos, daqueles que são armados silenciosamente, disfarçados de oportunidades, disfarçados de amizades, disfarçados de caminhos aparentemente bons, mas que são armadilhas do inimigo. Quantas vezes, Pai, nós nem percebemos o perigo, mas o Senhor já estava agindo em nosso favor, desviando os nossos pés da cilada, fechando portas que pareciam boas, mas que só trariam destruição. Por isso hoje, com confiança, oramos. Continua nos livrando, Senhor. Continua frustrando os planos do inimigo contra a nossa vida. Livra também os nossos familiares, nossos filhos, cônjuges, aqueles que amamos, de todo tipo de laço emocional, espiritual ou até físico. Não permita que nenhum laço de manipulação, de mentira, de engano, de destruição nos prenda. Corta, Senhor, todo vínculo nocivo, toda aliança errada, toda palavra de maldição lançada contra nós. Que tudo aquilo que foi arquitetado nas trevas para nos fazer tropeçar seja agora desfeito em nome de Jesus. E, Senhor, também clamamos contra a peste perniciosa, aquilo que corrói em silêncio, que destrói sem fazer barulho. Pode ser uma doença física, pode ser uma enfermidade emocional, pode ser uma angústia constante, uma dor invisível, um mal escondido na alma. Mas seja o que for, o Senhor prometeu livramento, e é esse livramento que nós buscamos agora. Estende tua mão poderosa, Pai, e toca onde os olhos humanos não alcançam. Cura o que o médico não entendeu. Remove o que os remédios não conseguem tratar. Liberta o que as palavras não conseguem explicar. Repreendemos agora todo espírito de enfermidade, toda praga, toda maldição hereditária, toda malícia espiritual que tenta roubar nossa paz, nossa saúde e nosso futuro. Que o sangue de Jesus seja a linha de separação entre nós e qualquer tipo de peste. Que a tua promessa se cumpra completamente. Nem o laço, nem a peste nos alcançarão, porque estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Deus, obrigado porque o Senhor não dorme. Obrigado porque os teus olhos estão atentos e as tuas mãos estão sempre em movimento, nos protegendo do que nem conseguimos ver. Que essa verdade nos encha de paz e confiança. Que ninguém que ora agora sinta medo do que o amanhã pode trazer, porque o Senhor já está cuidando de tudo com perfeição. Livra-nos, Pai, guarda-nos e continua nos sustentando sob tuas asas. Nós confiamos em Ti, porque o Senhor é fiel. Pai querido, nos voltamos a Ti com o coração rendido, buscando abrigo na Tua palavra viva, que é escudo e espada, proteção e direção. Tu nos deixaste, Senhor, um manual de vida, uma arma poderosa contra toda investida das trevas, e é nessa palavra que nós agora nos firmamos. Senhor, sabemos que muitas vezes o inimigo tenta se infiltrar de maneira sorrateira, lançando mentiras, distorcendo pensamentos, colocando dúvidas, medo, acusação, sentimentos de derrota e de desânimo. Mas hoje, em nome de Jesus, nos levantamos espiritualmente com a espada do Espírito nas mãos, que é a Tua palavra, e cortamos toda raiz de engano e confusão.
tua palavra diz que somos mais que vencedores. Então, se o inimigo tem sussurrado que não vamos conseguir, que está tudo perdido, que não há saída, nós declaramos agora: isso é mentira. Nós repreendemos essas vozes mentirosas e nos agarramos à verdade do céu. Se o inimigo diz que somos fracos, nós proclamamos: diga ao fraco, eu sou forte. Se o inimigo tenta acusar com culpas do passado, nós respondemos com a palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se ele tenta colocar medo do futuro, declaramos com ousadia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai, que a tua verdade seja como muralha ao redor da nossa mente, que cada mentira que tenta se instalar seja desmascarada agora. Coloca, Senhor, a tua luz sobre todo pensamento oculto, toda dúvida escondida, todo sentimento de incapacidade, todo peso emocional. Que nenhuma seta mental tenha poder sobre nós, pois a tua palavra é o nosso escudo e proteção. Ensina-nos a responder ao inimigo como Jesus respondeu no deserto. Está escrito: que ao invés de alimentarmos os pensamentos negativos, saibamos confrontá-los com a verdade do alto. Que ao invés de darmos espaço à ansiedade, nos lembremos das tuas promessas. Que cada irmão e irmã que ora agora receba discernimento espiritual para perceber quando uma mentira tenta entrar, e autoridade espiritual para resistir com a palavra viva do Senhor. Senhor, nós pedimos: planta a tua palavra em nossa mente e coração. Que ela se torne viva dentro de nós, nos momentos de aflição, nas madrugadas silenciosas, nas lutas emocionais. Que ela seja nossa companhia, nosso consolo e nosso combustível para seguir em frente. Que não andemos pela opinião das pessoas, nem pelos sentimentos momentâneos, mas sim pela verdade imutável que vem de ti. Sabemos que o inimigo é astuto, mas maior é aquele que está em nós. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e com ela nós vencemos. Que cada mente agora seja fortalecida pela verdade, que todo medo se dissolva, que toda insegurança seja arrancada pela raiz, e que a certeza do teu cuidado preencha cada coração. Nós te adoramos, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz e invencível. Em ti está a nossa confiança, e com a tua verdade no coração, seguimos firmes, sabendo que nenhuma mentira terá poder sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Ó Senhor, pastor eterno e cuidadoso, que conduzes as tuas ovelhas a pastos verdejantes, onde a alma encontra repouso e o coração se aquieta, estendemos a ti nosso clamor por descanso profundo e renovador. Que aqueles que te buscam possam deitar-se em campos de paz, onde as dores se dissipam e o cansaço se desfaz sob a sombra protetora do teu amor infinito. Como o pastor que guia suas ovelhas com mãos ternas e firmes, conduz cada alma aflita a lugares de serenidade, onde as águas tranquilas acalmam o espírito atribulado e restituem a vida. Que as tempestades da mente se acalmem, que as tormentas interiores sejam dissipadas pela doce melodia da tua voz, que chama, guia e conforta. Que não falte abrigo nos vales sombrios, pois o Senhor é luz e caminho, mesmo na escuridão mais profunda. A alma cansada e o corpo fatigado encontram em ti o remanso seguro, um oásis no deserto, um descanso que transcende toda a compreensão humana. Que cada coração presente neste momento sinta a frescura do teu cuidado, que as forças renovem, que o sono seja tranquilo e pleno de paz. Que as águas que fluem dos teus braços tragam serenidade, limpando toda angústia, toda dor, toda inquietação que insiste em perturbar. O Senhor é o pastor que não abandona sua ovelha, que vela e protege sem cessar, que chama pelo nome e conduz para o descanso prometido.
Que a presença do teu Espírito seja como a brisa suave que renova, que o teu amor inunde cada espaço da mente e do coração, proporcionando aquele repouso que o mundo não pode dar. Que não haja pressa nem medo, mas sim confiança plena naquele que cuida, que sustenta e que renova. Que a ansiedade que corrói o ser seja substituída pela confiança plena, pela certeza de que nada falta quando se está sob a tua guarda. Neste momento, que cada um possa experimentar a doce sensação de estar seguro, como as ovelhas sob o olhar atento do pastor. Que a proteção divina seja visível em cada sonho, em cada instante de descanso, em cada suspiro de alívio. Que a promessa de restauração se cumpra. Restaurarás a alma, renovarás as forças e conduzirás para águas tranquilas, onde reina a paz. Deixa que o teu amor cure as feridas, acalme os pensamentos e traga descanso genuíno para os corações inquietos. Que a sombra das tuas asas seja o refúgio onde o medo não encontra morada, onde a alma se eleva e se firma na certeza da tua fidelidade imutável. Que ao fechar os olhos, cada um sinta a presença constante do pastor que nunca a abandona, que nunca deixa de cuidar, que guia com sabedoria e amor incomparáveis. Que neste descanso os sonhos sejam tecidos com esperança e que a paz seja abundante como rios tranquilos, fluindo sem cessar. Que cada mente perturbada seja acalmada e cada espírito atribulado seja renovado, para que possam despertar com forças revigoradas, prontos para vencer as batalhas do dia seguinte sob a proteção do Senhor. Assim, repousando nos pastos verdejantes e banhados pelas águas tranquilas do teu amor, encontram paz profunda e restauração completa, sob a sombra do Altíssimo que cuida, protege e guarda eternamente. Ó Deus de paz infinita, fonte inesgotável de serenidade, derrama agora sobre cada mente cansada a unção da tua paz que excede todo entendimento. Que esta paz celestial invada os pensamentos, substituindo a confusão, o tumulto e o cansaço que insistem em agitar o coração e a alma. Que cada preocupação, cada inquietação, cada sombra de ansiedade seja dissolvida pelo toque suave do teu Espírito Consolador. Que a mente que vagueia sem descanso encontre repouso nas tuas promessas eternas. Que os pensamentos confusos se organizem sob a luz da tua sabedoria, trazendo clareza onde havia dúvida e calmaria onde havia tempestade. Que o barulho das lutas interiores seja silenciado pela harmonia do teu amor, uma melodia suave que acalma o coração atribulado. Invocamos a unção que traz tranquilidade profunda, aquela paz que não depende das circunstâncias, que permanece firme mesmo nas horas difíceis. Que a mente que enfrenta o peso do dia, o fardo do trabalho e as pressões invisíveis do mundo sinta o refrescar do teu espírito. Que o cansaço emocional seja aliviado, que o coração exausto encontre descanso nas tuas mãos poderosas. Tira o medo, a dúvida e a preocupação que tentam dominar o pensamento. Que a paz do Senhor reine soberana, enchendo cada espaço da mente com serenidade e confiança. Que a luz da tua presença dissipe as sombras do desespero e da insegurança, para que cada um possa repousar com a mente tranquila, sabendo que o Deus do céu está no controle. Que essa paz não seja passageira, mas uma unção contínua, uma morada permanente na alma, capaz de renovar forças e inspirar esperança. Que o descanso mental seja real, completo, pleno, para que a vida possa ser vivida com coragem, fé e alegria. Que o coração encontre conforto na certeza do teu amor imutável, na fidelidade da tua proteção e no poder da tua graça. Concede, Senhor, essa paz como um escudo invisível contra a confusão do mundo, contra as dúvidas que tentam invadir e perturbar. Que a unção da tua paz seja como um rio sereno que corre dentro, acalmando cada angústia e carregando embora o peso das preocupações. Que a mente,
o centro dos pensamentos, seja um templo onde só habita a paz divina. Que nenhum medo possa permanecer, que nenhuma tristeza encontre lugar, pois a unção da paz de Deus cobre cada alma presente. Que o descanso emocional seja profundo, restaurador, e que cada pessoa aqui possa sentir a calma que só vem do alto, o equilíbrio que só o Espírito Santo pode trazer. Neste momento, cobrem-se com esta paz que excede todo o entendimento e permita-se a alma ser renovada, a mente ser libertada das prisões da ansiedade. Que a luz do Senhor brilhe intensamente, dissipando toda a escuridão mental e espiritual, conduzindo cada um a um sono tranquilo e restaurador. Deixe que essa unção de paz toque cada coração, renovando forças e trazendo um silêncio abençoado que prepara para um despertar cheio de esperança e fé. Que a paz do Altíssimo seja a fortaleza impenetrável sobre a mente de cada um, guardando o pensamento, fortalecendo o espírito e iluminando o caminho. Que assim seja, e que esta unção divina permaneça firme e constante, agora e para sempre. Poderoso Deus, fonte de toda restauração e cura, ergue a tua mão e toca as profundezas das almas que carregam o peso invisível dos vícios emocionais. Livra agora, em nome de Jesus, cada coração atormentado pelas correntes das lembranças dolorosas, pelas marcas que o passado deixou, pelas feridas não cicatrizadas que roubam a paz e perturbam o descanso. Que a tua luz penetre nos recantos mais escuros da mente, dissipando a névoa das culpas que se agarram firmemente e a carga esmagadora do remorso que sufoca o espírito. Que a força do teu amor transforme toda dor em alívio, toda lembrança amarga em libertação, toda sombra que insiste em permanecer na memória em luz pura. Que as correntes do medo, da ansiedade e da culpa sejam quebradas agora, lançadas fora pelo poder do sangue de Jesus, que é poderoso para remir e libertar. Que a alma cansada encontre renovo, que o espírito abatido se levante e que o coração, antes escravo das amarras emocionais, seja liberto para viver em verdadeira liberdade. Clamamos pela cura profunda que só tu podes conceder, aquela cura que restaura o equilíbrio da mente, acalma os pensamentos turbulentos e devolve a esperança esquecida. Que as feridas emocionais se fechem, que as cicatrizes se transformem em testemunhos vivos da tua graça e que o sono, tão roubado por tormentos interiores, volte a ser um momento de descanso abençoado e reparador. Vem, Espírito Santo, trazer o bálsamo da paz e da tranquilidade para aqueles que carregam esses pesos invisíveis. Quebras as prisões invisíveis que mantêm a mente cativa. Liberta os que estão presos ao passado e traz a redenção que renova cada dia, cada noite, cada instante. Que as lembranças ruins sejam apagadas pela luz da tua presença. Que a culpa seja lavada no rio do perdão divino e que o medo perca a força diante da certeza do teu amor infinito. Nos lugares onde a dor insiste em morar, planta agora a semente da esperança. Que a fé renasça, que a coragem floresça e que o espírito se fortaleça para seguir adiante, livre das amarras que antes impediam o crescimento e a paz. Que o sono volte a ser um tempo de entrega verdadeira, onde a alma possa se renovar e o corpo encontrar descanso sem temor. Por isso, invocamos a tua cura sobrenatural, aquela cura que transcende toda a ciência e toda a compreensão humana. Uma restauração integral da alma que guarda dentro de si o tesouro precioso da vida. Que cada mente e cada coração sejam restaurados em plenitude, prontos para receber as bênçãos que vêm do alto, para viver o propósito que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo. Deixa que essa libertação se espalhe, que o poder da oração toque cada ferida, que o amor de Jesus seja a fonte inesgotável de saúde emocional.
Que o passado perdoado não mais seja uma prisão, mas um testemunho de vitória. Que a paz interior reine soberana, afastando para sempre todo o mal que tenta se agarrar ao sono e roubar o descanso. Fortalece os que lutam com essas dores invisíveis. Dá-lhes ânimo e fé para continuar confiando, mesmo quando a noite parecer longa e pesada. Que a graça divina os envolva e os carregue no colo do amor eterno, para que cada momento de descanso seja pleno, sereno e cheio da esperança que só Deus pode proporcionar. Em nome de Jesus, entregamos cada alma para essa cura, confiantes no poder do Altíssimo, que jamais falha e nunca abandona os seus. Que assim seja, agora e sempre. O novo já começou. Você não está mais preso ao passado. O Senhor te libertou, te curou e está te conduzindo por um novo caminho de paz, propósito e vitória. Creia nisso com toda a sua alma. Se essa oração falou com você, se tocou o teu espírito, deixa o like aqui. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também precisam desse renovo. Se inscreve no canal Mensagem Divina, ativa o sininho e vem caminhar com a gente nessa jornada de fé. Comenta aqui embaixo: eu recebo o novo de Deus, para declarar no mundo espiritual que você não vai voltar atrás. Volta amanhã para mais uma oração poderosa. E lembre-se, Deus é contigo. Mesmo nas batalhas, Ele está te sustentando. Vai em paz, firme na fé e até a próxima. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e te leve cada vez mais longe. Deus está com você.